A gravação iniciou, gente. Um evento. Bom, pessoal, bom dia novamente. Sejam muito bem-vindos ao webinar Maturidade Competitiva em IA. É um prazer estar com vocês aqui nesse encontro. Eu já tenho a honra de ser host dos webinários da Metieti algumas vezes. E quero agradecer especialmente aos parceiros da Metieti, e à própria Metieti pela realização desse encontro. Como já me apresentei, meu nome é Clara, sou coordenadora de projetos na ABS e você é mediadora da nossa conversa hoje, que vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial, como ela já faz parte da agenda estratégica da maioria das organizações, mas fica a questão de o quanto essas organizações estão de fato maduras para medir valor e gerar valor mesmo com a inteligência artificial. Então, esse webinar parte dessa provocação a partir de um benchmark que foi realizado em parceria com a ABS, com a CEA e com o Hub Cerrado, ano passado capitaneado pela Metieti, que traz uma leitura bastante realista do cenário atual que vai ser apresentado para vocês também. Então, passando brevemente pela agenda, a gente está no momento de boas-vindas. Vamos ter, na sequência, os principais resultados do benchmark de maturidade em A, que mencionei. Em seguida, a gente vai abrir um painel com experiências práticas, conectando os dados à realidade das empresas. Temos dois convidados super especiais para isso. E no final, a gente vai fazer um encerramento e vai ter um espaço para vocês conversarem, tirarem dúvidas, enfim, interagirem de alguma forma. Aqui, como já mencionei, né, a realização Metieti e os apoiadores, a ABS, onde eu colaboro, sei o Hub Cerrado. Vocês fiquem à vontade também para mandar mensagens no chat, enfim, interagir de outra forma durante a apresentação dos nossos convidados, que são o Leandro Pereira, diretor da Digital Inteligência e Mercado na Axia Agro, Martin Luther, que é o CEO da Bit9, eu, já apresentada, e a Rose Ramos, que vocês também já conhecem, mas é founder e CEO da Metiati. Então, vamos começar pela apresentação dos resultados do benchmark realizado ano passado. Vou passar a palavra para quem liderou o estudo. Rose, fica à vontade. Muito obrigada por contribuir aí com os dados para a gente. Obrigada, Clara. Obrigada a todos que estão conosco agora ou quem está vindo a gravação depois. Eu tenho 15 minutinhos para correr em 3 tópicos aqui. Eu vou apresentar brevemente a Match IT, que está realizando esse estudo, os resultados e um pouquinho de casos práticos de aplicação de AI no mercado. Então, a Match IT tem construído consultores especializados nas temáticas de inovação e negócios em IA, então é uma ampliação da força de trabalho inteligente, num contexto em que todo líder de negócio precisa de playbooks, né, de metodologia de análise para entregar resultados relevantes, mas acaba sendo caro, complexo contratar consultorias tradicionais, né? A gente não tem ali um apoio mão na massa, muitas vezes é caro, e por isso a gente tem desenvolvido o Matias, que é o nosso consultor virtual, 24% disponível e mão na massa para fazer, de fato, um apoio tático no trabalho. Por trás do Matias tem um time de matchmakers aí, diversos parceiros, entre eles a Abis, que está conosco há muito tempo, né, e com uma solidez de parceria bem importante, o Sebrae, vários hubs de inovação, a entidade de pesquisa como Unicamp e UFG, enfim, infelizmente, nesses nossos primeiros 5 anos de estrada, a gente tem recebido reconhecimentos interessantes, como o 5º lugar na categoria de A no ranking da Sen Open, primeiro lugar no prêmio Agile Trends Gov, com case da Caixa Econômica, enfim. Então, essa é a Match IT, e nós realizamos esse benchmark, como a Clara mencionou, no final do ano passado, em parceria com a ABS, o CEA da UFG e o Hub Cerrado, de Goiânia, e tivemos como respondente 68% dos participantes de nível senior, né, gestores, heads, diretores e C-level. As áreas-chave dos respondentes são inovação, TI, gestão e negócios, e 50% dos respondentes são empresas grandes, 33% empresas médias, tá? Para a metodologia, nós combinamos alguns modelos. A gente usou Gartner, que tem um modelo de maturidade em AI, usou MIT e o OSASP, tá? Considerando um pó de tropicalização aí para o contexto brasileiro. E aí, essa metodologia, ela olha 8 dimensões, eu já vou falar sobre elas, e cada dimensão tem uma proposição de melhores práticas para a evolução e maturidade. Como cada organização pode implementar essas melhores práticas numa ordem não necessariamente igual de uma empresa para outra, né? Depende muito da cultura, do momento, da disponibilidade de investimento, do ponto de partida, a gente considera o número de práticas implementadas por pilar.
Cada pilar tem 5 práticas, então cada pilar pode ter uma nota de 0 a 5. Se todas as práticas daquele pilar forem implementadas, a nota dele é 5. Se nenhuma for implementada, a nota é 0, independe da ordem de implementação. Logo, a nota média dos 8 pilares vai variar de 0 a 5. Esses são os 8 pilares: alinhamento estratégico, gestão e governança, estrutura organizacional, desenvolvimento humano, geração de valor, disponibilidade de dados, arquitetura e engenharia e recursos e investimento. Eu vou passar sobre cada um deles, compartilhando os resultados do benchmark. Então, já começando aqui com alinhamento estratégico, a média do mercado no benchmark foi de 1,4, lembrando da escala aí de 0 a 5. E o que o mercado tem aplicado nessa dimensão em maior frequência, tá? Então, 38% das empresas respondentes têm feito um monitoramento de tendências externas e um plano de evolução da própria empresa alinhado à estratégia corporativa. Também 38% têm feito uma seleção de prioridades para o portfólio de iniciativas de IA e acompanhado os resultados da estratégia da empresa. E 35% têm um estabelecimento de visão de futuro para IA, o objetivo de onde se quer chegar, a direção para onde vai, além de um diagnóstico inicial do nível de maturidade em que se está. Apenas 15% das empresas, por outro lado, têm divulgado amplamente essa estratégia de IA, então, ainda que 35% delas tenham uma visão, isso ainda não está multiplicado dentro da companhia, nem tampouco estabelecidas metas claras para a evolução desse roadmap, e somente 12% tem um processo contínuo de revisão e aprimoramento da estratégia. Então, é uma estratégia muito nova, ainda não se chegou a desenhar a frequência, o método de atualização da estratégia. Mudando de dimensão, indo agora para gestão e governança, reduzimos um pouquinho a nota média, a gente tem, em média, uma prática das 5 implementadas nas empresas em governança e gestão, e a maior parte das empresas, aí, 27%, que participaram do benchmark, tem implementado como prática desse pilar o desenvolvimento de programas de capacitação em governança e IA e testado ferramentas específicas para esse fim. Como práticas também que têm sido utilizadas são o mapeamento dos principais riscos associados à IA e um plano de mitigação e definição de políticas iniciais, e a formalização de princípios de uso ético de IA com o apoio da liderança executiva. Em baixa, práticas que pouquíssimas empresas participantes do benchmark têm feito já. A gente tem o estabelecimento de níveis claros de tomada de decisão IA e o desenho de processos para aplicar e cumprir as normas e padrões, e só 5% contam com um comitê multifuncional de governança IA, estruturando um modelo operacional dessa governança dentro da empresa. Então, passei por 2 dos 8 pilares. O terceiro é a estrutura organizacional, aqui com resultado de 1,2 na média. Quase 50% das empresas já têm estabelecido parcerias externas iniciais para apoiar e acelerar a evolução em IA, sejam parcerias com empresas de tecnologia, com consultoria de cultura, com startups. Então, é uma forma de beber do mercado para essa aceleração do processo. 25% das empresas têm elaborado um plano para direcionar recursos para IA e formado uma comunidade de prática de aprendizado e troca de experiências. 22% têm definido uma liderança dedicada para esse tema e uma equipe inicial para conduzir as iniciativas, como, por exemplo, um COE de IA. Em baixa, práticas que poucas empresas têm utilizado nessa dimensão são a implementação de um processo formal para a gestão contínua das parcerias que estão sendo estabelecidas e o desenho de um modelo operacional de referência para guiar a adoção de práticas de IA na organização. Chegando em 50% aqui da análise, no quarto pilar de 8, a gente tem a média em desenvolvimento humano de apenas 0,8. E aí, desenvolvimento humano, nós temos em alta, mas ainda somente 22% das empresas praticando o desenvolvimento de um plano inicial para preparação da força de trabalho para a adoção de IA e criação de um processo de revisão de papéis e funções. Também 22% das empresas têm estruturado um plano de gestão da mudança para as iniciativas de IA, com lançamento de campanhas de sensibilização sobre o tema. Embaixo, as práticas que poucas empresas têm desempenhado é contar com líderes de negócios como champions do tema, ou sponsors desse tema, para programas de capacitação e desenvolvimento humano. Também apenas 12% estabelecendo um processo para mensurar o impacto da adoção de IA sobre a força de trabalho atual, e 12% tendo mecanismos de monitoramento da prontidão dos colaboradores em relação à IA. Eu vou passar para o
quinto pilar, que é a geração de valor, e aí também apenas um na média, né? Uma prática na média tem sido implementada das 5 recomendadas para esse tema. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto, eu vou pedir só para... Só Obrigada. doutor. Puder desligar, ajuda a gente na gravação. Dentro desse pilar, 30% das empresas têm realizado pilotos iniciais com IA e monitorado os resultados obtidos com os primeiros casos de uso, e 28% têm selecionado os primeiros casos de uso com uma definição de valor esperado para ser gerado. Então, não só eu quero testar aqui, mas eu quero usar para gerar um resultado tal. Em baixa, 20% das empresas têm estruturado um processo para priorização de projetos, tá? Então, tem várias opções de caso de uso. Como é que eu seleciono um que tenha coerência com a visão estratégica? Apenas 20% conseguiu lançar um produto que chegou ao mercado, então a maior parte das iniciativas tem sido para ganho de eficiência em processos internos ainda. E só 5% tem um processo de FinOps para otimização dos custos dos desembolsos financeiros, aí, do investimento financeiro, em modelos de IA aplicados aos seus processos. Disponibilidade de dados, também um item aí abaixo de 1, né? Então 0,8 é a média do benchmark no pilar de disponibilidade de dados. Nós temos em alta as práticas de avaliação da prontidão dos dados para os casos de uso iniciais com IA, e a expansão da governança de dados de forma a sustentar e evoluir o uso de IA. E em baixa, a gente tem as práticas pouco implementadas na temática de dados, que são práticas de análise de dados voltadas à IA e conquista de apoio para fortalecer as capacidades da área, implementação de mecanismos de observabilidade de dados e frameworks para garantir que a qualidade dos dados esteja adequada a práticas de IA. Quase finalizando a visão de cada um dos pilares, arquitetura e engenharia, também aqui acho que esse é o nosso menor resultado, 0,6 foi a média, e apenas 18% tem implementado aí a prática de maior adoção na indústria, que é a criação de ambientes sandbox para desenvolvimento seguro e definição de bibliotecas, padrões e arquitetura de diretrizes básicas de design. Às vezes perguntam o que é um ambiente sandbox, é um ambiente caixa de areia mesmo, né? Dados separados, regras de negócio mais flexíveis, políticas mais flexíveis para a experimentação. Segundo item mais utilizado, mas ainda assim apenas 12% dos respondentes, é ter uma arquitetura de referência e estabelecimento de uma estratégia de fornecedores aplicado para IA. 10% só das empresas tem um framework de decisão make or buy. Eu vou fazer essa solução de IA dentro de casa com o meu time de desenvolvimento, eu vou comprar isso pronto. 10% apenas pensando em melhores práticas de UI e UX, então muda muito, né, a interface, a forma de ter ou até não ter uma interface para essa relação com os agentes, por exemplo, e só 5% tendo MLOps e ModelOps. Por fim, o último item dos 8 que a gente observou, também com uma média abaixo de 1, é a alocação de recursos e investimentos. Como pontos positivos, 35% das empresas reportam ter um orçamento específico, ainda que pequeno, para começar a ter iniciativas de IA, e 15% tem governança de portfólio e priorização de estratégia para esse investimento. Então, mais gente tem um investimento do que a estratégia para alocá-lo, mas tudo bem, ainda existe 15% das empresas que têm essa estratégia. Apenas 12% têm uma gestão de ROI, ou métricas de valor, para projetos de IA. Apenas 10% contam com recursos de fomento público para investimentos de risco em P&D, como FINEP, BNDES, PRAPI, enfim, dentro da temática de IA. E apenas 10% tem modelos avançados de investimento em IA, como Corporate Venture Builder, Corporate Venture Capital, de maneira geral. Com isso, gente, esse é o framework que temos consolidado do benchmark. Nós chegamos a uma média geral do mercado de 0,95, numa escala de 0 a 5. Acho que não assusta ninguém, a gente está no começo dessa jornada, né? Bastante oportunidade de evolução, então está todo mundo em tempo aí de começar e evoluir junto, né? Sem grandes pontos de destoando aqui. Mas, de maneira resumida, a maturidade do mercado em IA é, como palavra-chave, iniciante, né? E antes de fechar o benchmark, eu vou trazer mais 3 olhares do que foi observado nessa pesquisa. O primeiro é em relação a quanto que as empresas têm se compreendido em relação ao próprio segmento,
e existe um monitoramento comparativo com a concorrência, com as empresas do setor, de forma pontual, né? Poucas empresas têm essa comparação sistemática com outras empresas do setor, de forma recorrente, alinhada ao plano estratégico, e só 5% dos respondentes se veem, de fato, como referência no próprio setor. O segundo pilar adicional que nós observamos está relacionado à integração da IA no modelo de negócio. A maior parte dos projetos de IA ainda são pontuais para processos internos e não impactam no modelo de negócio para a maioria das empresas. E só 5% dos respondentes trazem que a IA é elemento central da proposta de valor como um diferencial competitivo. Não está explícito nesse slide, mas esses 5% são startups, tá, que responderam à pesquisa. A gente não tem empresas grandes ainda com esse posicionamento. Foresight e prospecção tecnológica para o futuro. Então, em geral, existe um acompanhamento reativo das tendências, do que está acontecendo, no que tem por vir, via parceiros ou fornecedores. Então, receber a informação do mercado de forma passiva ali, e apenas 12% aproximadamente tem uma estrutura de foresight, né? Então, pensar de fato como essa tecnologia vai se tornar 1000 vezes mais potente, 1000 vezes mais rápida, 1000 vezes mais barata, 1000 vezes interconectada, em quanto tempo e como isso impacta meus processos, meu plano estratégico, isso ainda é muito incipiente na indústria. De maneira geral, as empresas têm olhado o ganho, né, da IA muito na primeira onda, né, que é ganho de eficiência e redução de custos, e como barreiras, escassez de talentos especializados e falta de clareza estratégica sobre o papel da IA nos negócios. Esse QR Code, eu vou pedir para alguém do time colocar o link na tela, é para vocês que não participaram do benchmark, mas que querem ter um diagnóstico da sua própria empresa, né, quais são aquelas práticas que vocês já seguem, e saber qual que é a sua nota média, responder, tá? Então fica aí o convite. Para quem responder, a gente deve ter um concurso, uma seleção, para oferecer um workshop com essa temática para sensibilização interna. Então, dentro do pilar de desenvolvimento humano, que na média tem uma avaliação bastante baixa, a gente está se oferecendo aí para levar esse conhecimento para dentro da sua empresa, para o seu grupo de gestores. Então, para participar, convidamos vocês para preencher esse autodiagnóstico. E por fim, tenho 2 minutinhos para contar de como a gente tem aplicado na prática aqui, como uma das startups que tem a IA no centro da oferta de valor. O Matias hoje está como consultor de inovação aplicada a processos de gestão de portfólio, buscando trazer eficiência, confiança para os nossos clientes. A carinha do Matias que eu tinha apresentado lá no começo, mas algumas pessoas entraram depois. Por trás dele existem diversos agentes de IA especializados, como agente de gestão de ROI, de priorização de projetos, de inteligência de negócios. E o Matias conversa por chat com o seu interlocutor, trazendo os processos de forma visível para a experiência gestora, né? Então, entender com dashboard o que está acontecendo em processos de gestão. E existe uma base para matchmaking inteligente dentro das capacidades do Matias. Aqui estão alguns dos nossos clientes, né? Então, em geral, médias e grandes empresas. Eu queria trazer um caso de uso com o CEIA, que também realizou o benchmark conosco, é nosso parceiro de P&D pelo Embrapi, lá com a UFG, e também é nosso cliente. Então, no caso do CEIA, o Matias ele conduz 5 etapas de qualificação de demandas de P&D. Ele captura uma demanda de P&D na temática de inteligência artificial, ele faz uma pré-qualificação se essa demanda, essa empresa, seria elegível a um projeto de perfil Embrapi, dentro das competências de IA que o CEIA tem. O próprio Matias ajuda a enriquecer esse pré-projeto, a fazer uma análise e priorização antes que os diretores de fato avaliem se faz sentido fazer uma proposta de projeto para essa potencial empresa interessada e encaminha isso para uma fase de negociação. Então, a gente automatiza essas etapas todas. Eu trago isso para vocês porque diretamente pode apoiar no pilar de fomento. Não sei se as empresas de vocês já têm trabalhado com recursos Embrapi, mas caso vocês queiram experimentar na prática, aqui está o QR Code da UFG como ponto de entrada de demanda de projetos de P&D com o CEIA usando o Matias. Um outro caso aqui, vocês vão conhecer daqui a pouquinho o Martin, para quem não conhece, mas a gente tem conectado a Match IT como ferramenta de gestão de portfólio, conectando a necessidade estratégica a um portfólio de projetos potenciais, a tecnologia da Bit9 para conseguir ter protótipos desenvolvidos em tempo real também com IA.
Então, com essa solução, a gente ajuda tanto no pilar de geração de valor, quanto de estratégia. Por fim, terminando minha fala, não dá para a gente ter resultado diferente fazendo a mesma coisa, e aí eu abro para a discussão do painel Os Grandes Especialistas, com a condução da Clara, por favor. Muito obrigada pelo tempo de vocês até aqui. Nós que agradecemos, Josi. Os dados, eu acho que deixam bem claro que muitas empresas já começaram a jornada, já estão, pelo menos, nos primeiros passos, mas poucas ainda conseguiram escalar e gerar valor de forma consistente. E é exatamente sobre isso, né, sobre essa transição da experimentação para o impacto real, que a gente quer conversar agora, conduzir a conversa com os nossos convidados. Então, primeiramente, queria convidá-los aí a dar um oizinho para a galera. Leandro Pereira, diretor de Digital e Inteligência de Mercado na Axiagro, e Martin Luther, CEO da Bit9. Então, muito obrigada aos dois pela presença de vocês. E para começar, queria pedir que cada um apresentasse brevemente sua trajetória, contando um pouco do papel, especialmente que ocupa hoje, para que o público entenda um pouco do contexto, de onde vocês estão falando, o que a empresa de vocês faz, para que consigam entender a jornada de maturidade de IA. Bem-vindos e fiquem à vontade. Boa. Bom dia. Vou seguir pela ordem alfabética. L vem antes do N. Vamos lá. Olha o metódico começando a agenda aqui. Gente, primeiro, um prazer estar com vocês aqui. É sempre muito bom falar sobre o que existe, o que de fato traz resultado e como poder construir um ecossistema de rede para que essas coisas avancem muito mais. Meu nome é Leandro Pereira, tenho 45 anos, pai da Lili, esposo da Mônica. Estou como diretor de transformação digital e inteligência de mercado na Axiagro. Axiagro é uma tese de investimentos do Pátria Investimentos. Nós estamos consolidando as revendas de insumos agropecuários. É uma tese de 3 anos. E aqui, com as frentes de inteligência de mercado e transformação digital, no pilar de transformação digital, eu lidero toda a stack tecnológica, passando pela TI, engenharia de dados, business intelligence e a tão sonhada inteligência artificial. E no campo da inteligência de mercado, isso avança entre excelência comercial, performance comercial, comissões, campanhas e tudo que está voltado para o negócio e a governança da companhia. Mais uma vez, me coloco aqui à disposição e espero que façamos aqui um evento bem grandioso. Lá, passando a bola para mim, então, obrigado, Leandro, bom dia, Clara, bom dia, audiência. Me apresentando, sou o Martin, sócio fundador da Bit9. A Bit9 é uma startup que nasce há 10 anos com o objetivo de levar produtividade para as corporações, para as empresas, para auxiliar especificamente no back-office, ou seja, áreas como RH, jurídico, finanças, entre outras, que depende de ferramental de tecnologia, software, para poder executar os seus processos. Eu sou sócio fundador, junto com o Adalberto e outros 3 sócios da empresa, fundada com esse propósito e formada por pessoas com experiência no ramo de tecnologia, mas com um objetivo e com uma visão muito clara de que a tecnologia é meio para os nossos clientes. Ou seja, nós queremos trabalhar com o que tem de mais moderno, de mais inovador e de mais seguro para que a gente possa oferecer tecnologias de automação para esses clientes. Atualmente, eu venho exercendo um papel bastante importante na transformação da nossa empresa e dos nossos clientes, que é ajudar na jornada de adoção de inteligência artificial com segurança, ou também com algum tipo de governança, se é que a gente pode ter uma governança num ambiente que muda tanto, que é tão volátil, mas a gente busca implementar práticas que garantam segurança e compliance desses nossos clientes. Muito obrigada aos dois. Ótimo conhecer um pouquinho mais de vocês, da trajetória que vocês têm na empresa, onde vocês atuam. E para começar a aquecer aqui os motores, eu queria perguntar que quando a gente fala em maturidade de IA, por onde vocês acham que uma empresa iniciante deveria começar, de fato, na prática? O que precisa estar claro na cabeça do gestor antes dele investir o tempo dele ou o dinheiro da empresa em inteligência artificial? Fiquem à vontade para ver quem começa, quem complementa.
da forma que vocês acharem melhor. Vou puxar a fila aqui, hein, Marte? Bom, eu ia ancorar todo o meu discurso baseado em aquilo que nós temos vivido aqui na AXA e o que eu tenho vivido de inteligência artificial. Esse rolê não começou agora, ele começou há quase 20 anos atrás, em um projeto na indústria mineiro-metalúrgica, de um processo, né, que estava sendo automatizado com um algoritmo de inteligência artificial, e naquela época precisavam saber falar a língua dela, né? Hoje ela sabe falar a nossa língua, né, a linguagem natural, e por isso tantas coisas têm avançado. E esse avanço, né, mudando um pouco da minha ancoragem aqui, baseando no que o Satya Nadella ontem da Microsoft falou, né? A fase de lua de mel com a inteligência artificial passou. Agora está na hora de ter métrica acima da mágica, a integração acima da adoção e o problema acima do prompt. Qualquer empresa hoje ou qualquer organização que precisa iniciar uma jornada de adoção de IA precisa entender que fazer vídeo é muito legal, fazer PowerPoint também é muito legal, mas todos nós que acordamos hoje de manhã e estamos ligados a alguma empresa, o pessoal está vazando aí a tela do WhatsApp, somos donos de resultados, né? E o resultado ele precisa vir acima de tudo. Onde começar, Clara? Começar por o resultado que está sendo ofendido. A receita que não vem, a margem que não vem, o desconto que está muito grande, a inoperabilidade ou o excesso de paradas que está muito grande. Se você começa resolvendo um problema de resultado do seu negócio, você abre alas para qualquer outro tipo de iniciativa que você precisa fazer com inteligência artificial. A adoção e essa escolha precisa começar já entendendo como medir o sucesso disso no futuro. E aí o melhor, né, um dos melhores jeitos de se medir isso é calcular o retorno sobre o capital investido. Projetos aqui dentro da Axia, e aí eu posso falar isso com bastante felicidade, não por mim, mas pelo time incrível que eu tenho aqui. Todos os nossos projetos, em média, estão trazendo aí 6 vezes o retorno sobre o capital investido. Porque, de fato, nós estamos começando onde está doendo todos os dias, onde o CEO está perdendo cabelo todos os dias, onde a empresa não está indo bem todos os dias, o nosso foco está aí. E ao longo da conversa aqui, eu vou falar um pouco agora falei o quê, né, falar um pouco do como temos feito isso aqui dentro da Axia. Martin? Bom, dando continuidade, eu vou olhar isso sobre um outro prisma. Acho que o Leandro ele tem a propriedade de quem vive a dor, né, de implementar e fazer a adoção. Nós, em contatos com diversos setores e em tipos de empresas e culturas, começamos a trabalhar o que é um coeficiente comum para todas as empresas, ou seja, de que forma a gente consegue estandarizar ou padronizar algum tipo de jornada para esse tipo de tecnologia. Essa conversa ela começou já em novembro, dezembro de 2022, assim que o ChatGPT foi disponibilizado. E não sobre uma ótica de hype, de nossa, que legal, isso vai mudar a minha vida de maneira produtiva, pessoal ou individual dentro das organizações. O nosso olhar sempre foi para como que isso muda o comportamento da organização sob um ponto de vista mais amplo. Ou seja, como que isso impacta a cultura, como o Leandro trouxe muito bem, como que isso vai impactar a forma como a gente estabelece resultado. E lá em 2022 a gente teve a oportunidade de rodar isso com a Porto Seguro, já num embrião do que seria uma possível jornada de adoção de IA. As características que nós percebemos é que as pessoas não tinham dificuldade para se familiarizar com a tecnologia sob o ponto de vista de uso. Rapidamente as pessoas entenderam que eram prompts, as pessoas entenderam que era contexto, elas conseguiram fazer um depara do que é trabalhar com uma pesquisa no Google, de trabalhar com uma interação com o ChatGPT, qual que é o potencial daquela inteligência artificial, de que ela, obviamente, ela não é a fonte única da verdade, tem uma capacidade até de, né, vamos dizer, de fazer um belo chaveco ali quando ela quer entregar algum tipo de valor que ela não tem domínio completo, então ela, obviamente, dá uma perfumada no tema e deixa ele mais bonito. E as pessoas identificaram isso super rápido, e esse para a gente foi o principal ganho da adoção. A partir daí, a gente começou a pensar agora como que isso se torna prático. Há 10 anos trabalhando com automação e há 20 trabalhando com produtividade de ferramentas,
A característica principal de todas as tecnologias que entram e são incorporadas no meio corporativo é o tempo de aprendizado e interesse de aprendizado do mercado. Então, assim foi com o Office, assim está sendo com a inteligência artificial, foi com o RPA. A gente tem uma curva inicial bastante ascendente, onde todo mundo tem curiosidade, quer adotar, quer usar para uma prática, mas às vezes sem gerar um valor substancial para a empresa. E assim que enfrenta a primeira dificuldade ou a primeira barreira, se sente um pouco inibido a dar continuidade a isso, porque fala que, pô, tecnologia não é para mim. Que na verdade é uma barreira natural de qualquer tipo de aprendizado, onde você vai superar aquela necessidade de entender um pouquinho mais como as coisas funcionam. Então, para a gente, a inteligência artificial ela não mudou esse cenário, esse contexto. A gente está vivendo agora a famosa curva de desilusão. Você foi lá em cima, adorou tudo que você estava vendo, achou fantástico, e depois você vai se desiludindo, falando, pô, não é tão simples assim, ou não é para tudo, né? Então, muitas vezes é simples, mas não é para tudo. E aí a gente começa a entender o que é e o que não é. A diferença, né? Não quero entrar muito no como, vou seguir também a linha que o Leandro traduziu, mas para deixar aqui um gatilho, entrando um pouquinho no como, o que a gente começa a perceber é que neste hype tecnológico a gente tem uma nuance diferente. É como se essa curva de ilusão inicial, né, de aderência dos early adopters, das pessoas que curtem inovação, ela se renovasse sempre. É como se há 3 meses a gente tivesse novidades que tornasse a nossa ilusão ainda viva. Então, a gente começou com o ChatGPT, dali saíram os modelos multimodais que começaram a lidar com imagem, daqui a pouco a gente estava lidando com vídeo, depois a gente estava lidando com voz, agora a gente já tem a capacidade de ter agentes para fazer o nosso trabalho parcialmente, e agora, há uma semana, 2 semanas, a gente teve o boom, né, da Molt, agora a antiga Crawl, que é o agente autônomo, ou seja, alguém que você vai interagir, vai pedir e ele vai fazer as coisas no seu computador. Então, essa ilusão, ela vai se renovando de 3 em 3 meses e abrindo porta para novas esperanças ou novas oportunidades. Mas esse acho que é o grande dilema que a gente vive com a inteligência artificial. Pegando esse gancho, acho que vocês já falaram um pouco, a pesquisa, né, apresentada pela Rose mostra que a maturidade média ainda é baixa, que de fato não é uma grande surpresa para todo mundo, mas talvez para o mercado geral seja. Mas para quem está mais envolvido no mercado, vendo o dia a dia, a gente entende que tá nesse caminho. Mas na experiência de vocês, eu acho que vocês já chegaram a tangenciar isso na primeira resposta. Quais são os erros mais comuns que as empresas cometem quando elas adotam IA? Eu acho que dentro do que o Martin falou, de ir com essa sede ao pote, fazer a curva crescer e quando ela começa a cair, o projeto ser largado, ser engavetado, achar que está dando muito trabalho. Mas, além dessa situação, o que mais vocês enxergam? Ou qual é uma maneira de mitigar, né, essas situações, esses erros que aparecem no processo? Esse namoro, ele de novo, né, ele tende a ser cancelado quando você tem outros problemas para você ficar de olho. Uma empresa ela é uma equação de segundo grau. O Y, resultado, ele tem variação em função do X, os meios. E quando o resultado não vem, as medidas precisam ser tomadas, porque o próximo ano de exercício ele não vai ficar com resultado ruim como era do anterior. E aí começam os cortes. E um dos primeiros cortes que são feitos são em tecnologia e em consultoria. E a IA hoje está presente dentro das empresas através de quê? De tecnologia e de consultoria. Esse namoro ele pode ficar muito ruim, porque se eu tenho um problema muito ruim relacionado ao resultado e a tecnologia não entrou lá para tentar resolver, esse investimento ele vai acabar ficando pelo lado em função de não trazer. Por isso que o chato do método aqui criou dentro da Axia um modelo evolutivo causal com inteligência, que é uma evolução de todo o compêndio de modelagem de processo. Né? Traduzindo para a linguagem do Li5, é como se você pegasse a modelagem do processo, que antes era apenas você faz um as is e depois modela um to be, você olhar para o to be, já identificando de fato onde cada X provoca o não resultado e se desafiando a entender
esse X que não está provocando, que está provocando não resultado, se eu entrar com a IA aqui, eu vou conseguir resolver 10 vezes mais rápido, gerar 10 vezes mais valor e fazer 10 vezes mais barato. E aí, nesse compêndio, né, nesse pilar, nesses 3 tópicos de 10 vezes mais barato, 10 vezes mais rápido e gerar 10 vezes mais valor, entra uma série de outras ferramentas, desde data mining, desde você, de fato, entender as causas raízes, né, de cada problema desse, e você, de fato, abrir e enxergar onde uma IA pode. Até o final aqui do evento, eu espero falar de um dos cases que nós temos aqui dentro da Axie e que talvez possa ajudar a clarificar um pouco aqui o caminho de enfrentar o problema, ganhar crédito com esse enfrentamento do problema via inteligência artificial, para que o cofre da empresa abra para outros projetos de inovação interna. Eu puxando aqui o gatilho, eu acho que a brincadeira da adoção, ela tem um meme que rola aí nas redes sociais, que eu acho que ele elucida bem a situação, né? Onde se pergunta quem é a pessoa e ela responde: eu sou o CEO, e o que você quer? Eu quero inteligência artificial, mas para que você quer inteligência artificial? Não sei. E para quando você quer? Eu quero agora. Então, basicamente, isso reflete o comportamento humano. Eu acho que mais do que tecnologia, a gente está falando de comportamento humano, né? E como a gente lida com as situações com qual a gente se depara. Os líderes, eles se encontram numa situação de muito desafio. E o medo de ficar de fora, o medo de ser superado. Então, eles precisam tomar decisões rápidas, muitas vezes que envolvem uma mudança de longo prazo, que é a mudança cultural das suas organizações, mas nas rodas de conversa entre eles, existem sempre um endosso de um contar que está usando inteligência artificial já para ganhar resultados tremendos, extraordinários. Isso gera uma ansiedade muito grande que é transmitida para toda a cadeia, né? Obviamente que a organização é um espelho da liderança. Então, essa ansiedade ela vai se desdobrando em camadas, e essas camadas elas vão tendo que criar planos de ação e resposta para essa necessidade. Só que quando chega no ponto mais operacional, ou no ponto onde as entregas acontecem, onde a realização das atividades acontecem, a necessidade, o intuito, a estratégia, ela se diluiu. Ou seja, já não chega o ímpeto do porquê estamos fazendo. Simplesmente precisamos fazer algo. E isso não é suficiente. Né? Não é só ter um discurso alinhado a propósito, mas a gente precisa dizer para onde a gente está indo. A gente precisa deixar claro quais são os objetivos. As pessoas precisam entender por que elas estão se conectando. Isso gera sentido para a adoção. Porque senão a experiência estou usando o ChatGPT para fazer minha lista de compra. Estou usando o ChatGPT ou inteligência artificial para fazer meu plano de viagem. E tentar enquadrar, como o Leandro trouxe, para uso no e-mail, numa planilha, mas com pouco valor agregado ou sem nenhum valor agregado, e muitas vezes também transportando para a inteligência artificial a responsabilidade da execução e da entrega, quando isso ainda continua sendo do humano, né? A gente tem aqui, acho que a palavra muito feliz para a inteligência artificial é chamá-la de copiloto, né? Ainda quem está com a mão no volante é o ser humano. Isso tudo precisa ser explicado, isso precisa ser desdobrado, isso tem que ser conduzido, pensando que a gente tem um déficit até de educação no país, né? O nível educacional e alfabetização digital no país, ele tem um gap. Então não adianta a gente incorporar novas tecnologias achando que toda essa nação de 100 e 200 milhões de pessoas vão adotar essas tecnologias da noite para o dia e vão fazer o uso adequado delas. Então a gente vai precisar reforçar código de conduta, a gente vai precisar dar ferramentas por fase, por etapa, por necessidade, abrir essa caixinha de Pandora à medida que as pessoas têm, acho, familiaridade, conforto para adotá-las. Então isso é demorado e isso não supra a ansiedade. Então acho que o que a gente está vivendo agora é um momento onde a gente precisa equalizar as 3 camadas da empresa, a camada diretiva, estratégica, a camada de gestão, tática e a camada operacional com um só objetivo e com um só plano. E aí, a partir daí, a gente começar a criar entregas que gerem valor. Não só financeiro, mas muitas vezes mudança cultural, que talvez seja a primeira mudança mais importante que os líderes precisam aplicar.
mudar a cultura de suas empresas para que elas sejam mais abertas ao novo e não temam o risco como algo que possa ser maléfico para a sua profissão. Ou seja, se eu errar usando IA, pode ser que eu perca meu emprego. Né? Isso a gente precisa desmistificar. Falar que isso é uma potência, um superpoder, talvez, que eles vão ganhar para que eles possam entregar mais com mais valor. Eu acho que Ótimo. tinha alguém com a mão levantada, acho que era o Rômulo. Ele mandou a pergunta dele aqui no chat, eu posso até trazer para vocês aqui intercalado com as minhas. Ele fala assim: concordo totalmente com o que foi dito quanto a investir baseado em retorno. E assim são as empresas, está ok. E projetos qualitativos que garantem compliance, conformidades, etc. Como defender projetos dessa natureza, onde o retorno sobre o investimento possa não ser tão tangível facilmente? Essa pergunta até emenda na pergunta que eu ia fazer originalmente, que é justamente sobre medir valor, né, e inteligência artificial. Fique à vontade. Posso começar por aqui? Pode, E fica à aí, vontade, Leandro. Rômulo, né, que fez a pergunta? É isso. Eu deixo... Primeiro, muito obrigado pela pergunta, Rômulo. Eu deixo o compliance, eu deixo todo o resto que não está atrelado ao resultado para as cadeiras que precisam tocar. Né? E inteligência artificial lá vai entrar aqui, né? Pelo menos dentro do meu conceito, vai demorar bastante para poder chegar por lá. Porque primeiro, eu vou fazer uma propaganda aqui, tá? Não foi premeditado, tá? Eu lembrei e olhando. Esse livro aqui, ó, super interessante, quem puder dar uma lida nele, se chama O que Importa é o Seu Resultado, do autor Lázaro do Carmo Júnior, ex-CEO lá do Grupo Jequiti do Silvio Santos. O que importa é o resultado, pessoal. Sem romantismo. Primeiro vamos ganhar dinheiro, vamos fazer retorno sobre investimento, depois a gente olha para outros lados. Temos bastante áreas dentro das empresas hoje cuidando das coisas funcionando. Compliance está funcionando, as coisas estão avançando. Olhar para o resultado, é aí que você precisa ancorar de fato. Quando você olha para o resultado, e isso gera implicações muito interessantes para ele, vai abrir até a janela depois para que você, poxa, se você resolver o problema muito mais cabeludo, que é atrelado ao resultado, você também vai conseguir resolver problemas muito maiores lá nos outros aspectos. Essa confusão, às vezes, né, como medir ou como atrelar ao resultado, ele está muito ancorado à expectativa de que a IA generativa vai resolver todos os problemas de todo mundo. Aqui na Axia, 70% dos projetos de IA estão ancorados em Machine Learning, 20% em Deep Learning e 10% deles, o uso da IA generativa é em 10%. IA generativa que é utilizada para comunicação. Se eu preciso acionar um vendedor lá no campo para que ele tome uma ação, a IA generativa vai escrever esse texto baseado em regras de negócio e vai entregar esse texto para ele. Essa é a contribuição da IA generativa. Muito obrigado, IA generativa, mas eu vou dar um crédito muito maior para o Machine Learning, que se conectou com a minha base de dados estruturada, entendeu de fato quais são as raízes de cada problema de resultado que tenho e me entregou um relatório que às vezes eu olho para ele e falo, poxa vida, isso aqui é o creme de la creme, né? Quando é que eu conseguiria ter tempo para chegar nessa profundidade de entender que todo o meu impacto de margem está vindo de um cluster específico de cliente que simplesmente parou de comprar conosco e ele foi esquecido, porque no universo muito grande de clientes no varejo não dá para você lembrar de todo mundo. Mas aí essa nossa princesinha chamada IA consegue nos lembrar disso aí de uma maneira muito, muito interessante. E eu vou bater muito nessa tecla, bato muito por todos os outros eventos que eu participo, ancorem a aplicação de inteligência artificial no resultado. Todos precisam estar ancorados no resultado. Não sou só eu que estou dizendo isso, tá? Depois o pessoal aqui do evento pode mandar, não sei se coloca aqui dentro do chat aqui da agenda, essa matéria do próprio Satya Nadella da Microsoft, que diz o seguinte, olha, reseta tudo aí, para tudo, acabou a lua de mel, ou dá resultado, ou bota grana dentro do bolso, ou então a gente muda a estratégia e até demove, para de utilizar e investir em inteligência artificial aqui. Uma das maiores conglomerações do mundo, olhando para esse sentido, eu acho que faz sentido eu pegar um pouco do gancho dele e seguir a vida aqui assim também. Obrigado. Bom, emendando, Rômulo, obrigado pela pergunta. Emendando no tema do Leandro, acho que
O Leandro foi incisivo e claro, e eu acho que isso é o caminho e a visão de futuro. Então, se você é um líder ou responsável pelo resultado em si dentro da sua companhia, você vai precisar fundamentalizar toda a adoção de IA em dados, ou seja, esse é o produto mais rico que você tem, né? A gente hoje já fala que o dado é o novo ouro, né, de todas as empresas, e é o ponto e o ativo principal. Então a gente não está mais preocupado com o maquinário, não está preocupado com o prédio, mas a gente está preocupado com os dados que a empresa pôde consolidar ao longo de toda a trajetória dela. E eu acho que pela primeira vez a gente tem a capacidade de interagir com esse dado de maneira um pouco mais amigável. Eu não vou dizer nem fluida, nem fácil e nem com capacidade tecnológica, porque isso tudo já existia, já existe, né? Tem diversas ferramentas com uma capacidade tecnológica de lidar com os dados de maneira brilhante. Mas eu acho que é a primeira vez que esses dados eles conseguem a gente consegue fazer uma interação com esses dados de uma maneira mais amigável. Ou seja, aquele diretor que precisava de um cockpit todo formatado para ele entender, né, um conjunto de big data, de cubo, que tinha já dentro da corporação dele há 10 anos, ele precisava de um tradutor. Hoje ele pode ter esse tradutor baseado numa inteligência artificial que vai fazer um mix, né, entre o aprendizado de máquina, né, e a interpretação da informação de maneira visual. Então, para mim, acho que esse é o alicerce. Se você quer pensar num resultado de médio e longo prazo, trabalhe com base nos seus dados. A inteligência artificial ela vai evoluir, as inteligências generativas elas vão assumir uma capacidade, acho que talvez 10, 20 vezes do que a gente está vendo hoje. Então, a gente só está no começo dessa história. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais informação essas inteligências forem conseguindo absorver e conseguindo treiná-las, melhores elas vão ficando. Entre aspas, porque ela não vai entender do seu negócio como você entende. Então, para isso que o Leandro trouxe, que fundamentaliza a tese sobre os dados, é trazer para a inteligência artificial generativa uma conexão real com a sua vida real. Então, ninguém vai vender melhor do que você mesmo o seu produto. Então, isso é muito importante, essa conexão. Isso ajuda no resultado no médio e longo prazo. Mas a gente sabe que existe uma ansiedade e uma busca pelo curto prazo. É igual futebol, né? Brasileiro, fazer essa analogia fica fácil. Técnico que não dá resultado no primeiro campeonato, infelizmente está fora até o final do ano, né? Então a gente precisa fazer um mix entre o que eu consigo fazer no curto prazo, o que eu consigo entregar no médio e longo prazo. Ter uma visão clara desse médio e longo prazo, mas também ter a capacidade de construir um cenário muito tangível e visível para todas as camadas no curto prazo. O que eu quero dizer com isso? Se conectar com quem tem o problema, se conectar com quem executa no dia a dia. A gente fez essa parceria com a MET porque justamente ela cumpre esse gap que nós tínhamos em conseguir chegar em uma corporação com 10 mil colaboradores, onde 9 mil deles são operacionais, 9.500 são operacionais, e conseguir extrair desses 9.500 as dores que eles têm de produtividade e eficiência no dia a dia. Então, o produto, o Matias, ele ajuda essas pessoas com uma interação fluida a tangibilizar suas dores e tornar suas dores projetos que depois vão tornar protótipos tecnológicos. Mas ainda assim, a gente tem um grande problema. E esse problema está muito atrelado a como que a gente mede o resultado desse curto prazo e como que a gente aprova tudo isso e gera valor para tanto o executivo quanto para quem fez a solicitação. E eu acho que a gente está tentando romper essas barreiras com as tecnologias mais amigáveis, com as tecnologias mais fáceis, que consigam gerar um valor mais de curto prazo, de maneira mais intrínseca ao dia a dia das pessoas. Então, estou falando de conversacional, como o Leandro comentou, de análise de dados, montagem de relatórios, de criação de apresentações, ou de conectar isso tudo com a massa de informação que você tem para poder começar a fazer algum tipo de reforço e apoio à decisão. Então, acho que a gente vive esse momento. Conseguir atender esses anseios de longo prazo, que já está começando a reverberar, mas também trazer toda a corporação para o curto prazo, entender que tem valor no que elas fazem no dia a dia.
Ótimo, muito obrigada pela resposta à pergunta do Rômulo, mas também por abrirem um pouco mais, falarem um pouco mais sobre essa questão do valor em projetos de IA. Mas, assim, querendo ser prática, considerando também que a gente já está na reta final da nossa live aqui, do nosso webinar, pensando no próximo ano, esse ano que a gente ainda está começando, ainda que já esteja no final do primeiro mês, e do ano seguinte, assim, numa média dos próximos 24 meses, o que vocês sugeririam, como pessoas que já passaram por uma jornada de implantação de IA, que já têm um nível de maturidade mais consolidado, o que vocês sugeririam para líderes, para empresas que priorizassem para avançar de fato com a maturidade e aumentar o nível delas na pesquisa do benchmark de forma sustentável, que não se perca, né? Que não deixe a curva cair. Como vocês poderiam dar esse primeiro pontapé? O ano começando, o resultado do ano passado foi publicado no balanço, e aí muitas lacunas existem por lá. Esse resultado precisa ser resolvido, esses problemas precisam ser resolvidos dentro do ano. O caminho para quem quer fazer, de fato, resultado dentro das organizações com IA começa em trazer um time de modelagem de processo, né? Tem que resgatar esse time de volta. Citar um caso aqui, um dos problemas que tínhamos dentro da Axia é relacionado a cross-selling, tá? A empresa foi concebida para vender 5 categorias de produtos, na média vendia 2 categorias. Um problema sério. Precisava chegar a isso, avançar nisso um pouco mais. Toda a modelagem do ESIS para entender o que era a geração de um cross-selling e levantamos todos os problemas relacionados à concepção de um cross-selling um pouco melhor. Avaliamos dentro de uma das oportunidades, né, que era trabalhar com as melhorias das campanhas de incentivos de vendas e criamos um método para construir campanhas mais otimizadas, isso baseado em IA generativa. A partir dessa melhoria da campanha, como a gente consegue entender os dados e colocar isso na mão de quem está na ponta executando. Não dá para contar muitos detalhes do projeto aqui, ainda mais por conta de compliance, mas dá para se falar um pouco do que foi de resultado. Para cada R$1, isso começou em setembro, tá? Para cada R$1 investido nessa adoção, retornou-se aí R$ 6,70 de valor de lucro líquido pós-impostos, tá? É um retorno sobre o capital investido bem grande. Em 3 meses, com essa dinâmica, foram 21,5 milhões de receita adicional, que não entraria dentro do resultado da companhia se não tivesse ação desse compêndio de inteligências artificiais para se trazer. Então, assim como colhi por aqui, olhando primeiro, né, abrindo o processo com o ESIS, depois modelando esse novo processo, já analisando cada caixinha problemática e desafiando a colocar inteligência artificial, eu entendo que esse é o caminho de futuro pragmático aí para 2026 dentro das organizações. Martin, quer trazer algum... Quero sim fazer um complemento sobre o que o Leandro trouxe, acho que toda a experiência que ele tem como grupo, o que a gente tem vivenciado com os nossos clientes é uma dor muito de capacidade de multiplicar a utilização da inteligência artificial entre os times. Hoje existe um grupo reduzido de pessoas que têm acesso às tecnologias, talvez até pelo custo, pelo receio da segurança, né? Será que meus dados vão ser vazados? Deixa eu reduzir isso e colocar dentro de um grupo que tenha maior capacidade de julgamento. E isso inibe a utilização, inibe a prática, inibe até o resultado a ser alcançado. Então, o que a gente tem feito, e acho que é o caminho principal para toda a corporação que quer realmente ver isso acontecer, e aí ao longo dos nossos 10 anos de implementação de automações, a gente pode assegurar, investir em educação do time. Ou seja, se você não investir em educação das pessoas, primeiro, para que elas entendam qual o valor que ela está gerando, não adianta você ter um time que não sabe qual é o valor que ele gera como pessoa dentro da sua instituição, ele não vai conseguir materializar esse resultado na utilização e na adoção de inteligência artificial. Porque ele já tem uma barreira tecnológica que é muito grande.
Se você tiver uma barreira também de propósito, de visão, de estratégia, você torna praticamente impossível essa adoção, porque entra os receios, entra o receio de ser substituído, entra o receio de errar, entra o medo, né, de não estar pronto, e esse medo ele paralisa. Então, se eu posso deixar uma dica para as corporações de maneira prática, invistam em educação, falem abertamente. Não necessariamente criem ambientes onde tudo vai ser utilizado ao mesmo tempo, mas falem abertamente do tema. Esse não é um assunto que dá para negligenciar. Eu gosto de citar três dinâmicas que eu sempre apresento para os nossos clientes de como conduzir essas estratégias. Existe a estratégia do CEO do Shopify, que determinou que todas as funções não seriam substituídas se houvesse algum turnover na empresa, se não fosse por inteligência artificial, novas vagas não seriam abertas se não fosse por inteligência artificial, e é uma visão pragmatista, ou seja, ele quer ser pragmático. Muitas vezes não tem a ver com a redução de headcount de humanos, mas sim criar uma consciência de que a tecnologia ela vai ser incorporada na organização. Existem dinâmicas um pouco mais conciliadoras, como o da P&G, onde a organização focou em educação, focou em discussão, em debate, em disponibilização de ambientes para controlados, que a gente chama de sandbox, para que a gente possa fazer testes. Isso também é uma estratégia, e obviamente uma estratégia de uma empresa gigantesca, onde os movimentos eles não são fáceis, eles precisam ser muito medidos, e os impactos precisam ser analisados com calma. Não dá para virar um transatlântico como uma lancha. E, obviamente, tem um que eu gosto muito, e é o que a gente tem adotado aqui na Bit9 e nos nossos clientes sempre que possível, que é a capacidade de formar times. Você fechar células, tornar essa célula autossuficiente na tecnologia, no conhecimento digital, e a partir daí elas serem multiplicadoras. E aí você multiplica a capacidade do conhecimento sobre o tema e desmistifica de que ele pode ser um fator de cobrança, um fator de redução de time, e sim uma capacidade de gerar mais produtividade. Lembrando que nós, sob o ponto de vista de produtividade no Brasil, temos um déficit de 4 vezes os países desenvolvidos. E isso não está nada correlacionado com a nossa capacidade de executar, está com a capacidade de utilizar e ter ferramentas. Um profissional num país desenvolvido tem ferramentas automatizadas. Isso reduz o tempo dele de trabalho. A gente tem que fazer a mesma coisa aqui, colocar ferramental na mão dos nossos trabalhadores. Maravilha. E para a gente fechar, aproveitando aí que ainda tem 30 segundos, as palavras finais de vocês, considerando esse panorama que vocês deram para esse ano que vem, terem um direcionador, mas se eu tiver hoje um decision maker aqui, por onde eles podem começar quando tudo parece prioridade? Quando tem uma área falando que aquilo é prioridade, outra área falando que aquilo é prioridade, o coração dele dizendo uma coisa, o mercado dizendo outra, o que é de fato prioritário para iniciar essa jornada e aumentar essa maturidade? Em poucas palavras. Bom, o papo não é sobre IA, adoção de IA não é sobre tecnologia. Adoção de IA é sobre negócio. Todas as áreas, todas as empresas que não têm, se puderem, né, se não der para ter uma área de melhoria contínua, uma área que mergulha para entender os problemas, para encontrar as causas para resolver, que pelo menos tenha um profissional de melhoria contínua olhando para isso, e aí é o caminho para se avançar num primeiro passo, tá? Batemos cabeça aqui na AXA por quase 2 anos dessa forma, e assim que eu assumi, mudei toda a temática, a primeira coisa que fiz foi exatamente isso. Profissional de melhoria contínua, olhando para os processos e, a partir dos processos problemáticos, começar a jornada de adoção de IA. Martin? Bom, emendando aqui, eu deixaria acho que só não tentar ser prolixo em cima do que o Leandro já trouxe, mas o que eu traria utilize as ferramentas que estão disponíveis na sua organização. Se você, obviamente, é uma empresa grande, você já tem recursos disponíveis. Todos os seus fornecedores de tecnológicos, eles já disponibilizam algum tipo de ferramental de IA. Eles já sabem que esse jogo ele aconteceu. Então, já está disponível e muitas vezes não tem custo adicional.
O que você precisa embarcar aqui é um reforço do seu código de conduta, das suas políticas. Isso precisa ser comunicado e reforçado. Não pense que está garantido quando você fez o onboard que seu colaborador de 6 em 6 meses está lá se atualizando sob o ponto de vista de código de conduta. Então, nesse momento, vale muito você atualizá-lo sobre o que pode, o que não pode, como que a organização se comporta sobre o ponto de vista de disponibilidade de informação, de presença de mercado, né, e de exposição de marca, que isso é muito importante e tem a ver com o que a gente está falando. E depois, utilize o que está disponível dentro da estrutura. A área de tecnologia vai ficar muito mais feliz, porque ela não precisa ficar homologando novas soluções, e você vai ter um mercado muito mais flexível para você testar. Porque se está disponível para você, foi homologado e foi disponibilizado para a área de TI, é porque você pode usar. Então você vai ter um pouco mais de liberdade para entregar e gerar resultado para a sua corporação. Maravilha, muito obrigada. Felizmente, o nosso tempo se encerrou, mas queria de novo agradecer muito a Rose, a vocês dois, Leandro e Martin, pelas contribuições tão práticas e também a todo mundo que esteve aqui com a gente, participando ao vivo e quem vai assistir a gente na gravação também. Obrigada pelo seu interesse e pela sua interação. Como a Rose mencionou, o relatório completo está disponível para baixar, assim como a pesquisa ainda dá para fazer e verificar, fazer um self-assessment aí do seu nível de maturidade. Então, aproveitem a oportunidade, procurem aí no chat ou nas redes da MatchIT para conseguir embarcar também nessa jornada. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima. Obrigada, Obrigado, gente. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado pela apresentação.